Agosto de 2018. Entre os dias 1 e 2 desse mês, eu, meu pai e minha mãe recebemos a notícia de que meu pai, depois de 21 anos trabalhando numa empresa, ele tinha sido demitido. E aquilo foi um choque para todos nós, porque foi uma situação pela qual nós nunca tínhamos passado, uma situação pela qual meu pai também nunca tinha passado. E foi um período, sim, conturbado para todos nós, porque nós ficamos tristes em também ver o meu pai triste daquela maneira, mas ele sempre continuava colocando currículos em outras empresas do mesmo segmento e tudo mais. Só que enquanto ele fazia isso, ele começou a estudar uma coisa chamada desenvolvimento pessoal. Ele assistia a vídeos de um canal de um rapaz, um jovem brasileiro que morava na Austrália, chamado Adamo Peçanha. Esse jovem, ele fala no canal dele sobre hábitos, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal e, em geral, sobre leitura, acordar cedo, várias outras coisas dentro desse universo. E foi algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. E de vez em quando eu vi ele assistindo vídeos e tudo mais, vendo algum conteúdo, e eu achei interessante porque era algo que eu nunca tinha ouvido falar. E aquilo despertou meu interesse. Passaram algumas poucas semanas e eu me inscrevi no canal. E eu simplesmente comecei a maratonar os vídeos dele. E assim foi por todo o restante de 2018 e 2019. Em 2019 até eu comecei o hábito da leitura, porque eu não gostava, eu detestava ler, essa é a verdade. Então eu comecei com o famoso livro, o que pra mim é top dos tops do desenvolvimento pessoal, com o melhor escritor nesse universo, nesse assunto, Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Só que eu desanimei na metade da leitura do livro e foi passando o tempo, 2020 chegou e com uma boa e uma má notícia. A notícia boa, meu pai tinha sido contratado por uma empresa do mesmo segmento que ele trabalhava, uma empresa diferente, é claro. Mas a notícia ruim, ele precisaria se mudar e morar a horas e horas de distância daqui. E eu senti muito, mas muito isso, porque eu e meu pai sempre fomos muito colados, sempre fomos não só aquela relação de pai e filho, mas relação de amigos mesmo, um do outro. E eu senti bastante isso. E justamente no dia em que ele foi embora para São Paulo, ele pegou o ônibus indo para morar em São Paulo, eu também voltava às aulas, estava começando o ensino médio. E se você tá achando que a situação já não estava muito boa, ainda teve uma pandemia no meio do caminho. Então, simplesmente no momento em que foi talvez o momento mais difícil para mim, ainda veio uma pandemia que nos fez ficar, não só eu, mas o mundo todo, em casa, trancado, sem poder sair, sem poder ver ninguém. E a minha mãe, na época, ela era sócia de um cursinho pré-vestibular, preparatório para concursos e tudo mais aqui na cidade, e ela ficava muito, mas muito tempo lá, mesmo na pandemia. Ela continuava no escritório lá dentro, trabalhando e tudo mais com o ex-sócio dela. Hoje ela continua dando aula, mas na época ela era sócia. E bom, eu meio que ficava a maior parte do meu dia sozinho em casa. Mas se já não bastasse, meu pai tá morando longe, uma pandemia mundo afora, com todo mundo trancado dentro de casa, eu praticamente a maior parte do meu dia sozinho em casa por conta da minha mãe estar trabalhando quase durante o dia inteiro, às vezes precisar dormir lá no curso para ajustar algumas coisas e tudo mais. Meus pais também estavam passando por um momento muito, mas muito difícil na vida deles como casal. Meus pais estavam num processo de divórcio e isso me abalou muito. Hoje eles já não são mais casados, hoje eu já lido muito, mas muito bem com isso, já não fica praticamente numa mágoa no meu coração, mas de qualquer maneira a gente como filho nunca quer ver os pais separados. E da mesma forma que todo mundo passa por suas dificuldades, essa foi a minha. Isso tudo me abalou tanto que até hoje eu trato crises de ansiedade, crises de pânico na verdade. Sempre que eu saio na rua eu começo a me sentir mal, começo a me sentir fraco, tonto de vez em quando, como se eu fosse desmaiar. Às vezes eu tô aqui nos vídeos gravando, tô nos stories gravando, parece que tá tudo bem, mas na verdade, né, eu preciso fazer acompanhamento com psicóloga e tudo mais, porque senão não sei onde isso pode parar. Bom, minha sorte foi que nesse momento, em meados de 2020, eu já tinha uma cabeça mais madura. Isso me fez ficar um pouco mais firme e não me abalar tanto quanto outras pessoas que às vezes não têm um emocional tão bem estruturado para lidar com situações como essa e acabam fazendo doideiras, acabam até tirando a própria vida. E eu decidi seguir em frente da maneira que eu podia. E eu fiz isso através de uma palavra: horizontalidade. Nesse momento que eu tava desesperado, sem saber o que fazer, nessa dificuldade, eu comecei a fazer várias coisas diferentes pra me distrair, pra tirar a minha atenção dos problemas ali. Jogar FIFA, que eu adoro,
assisti coisas de super-herói, Marvel principalmente, que eu sou simplesmente apaixonado, futebol, várias outras coisas. E eu continuei também aprendendo mais sobre o mundo do desenvolvimento pessoal. E eu fui aprender isso onde? No YouTube. O YouTube foi a plataforma que eu acho que ainda é a plataforma que eu mais passo o meu tempo, é YouTube. Talvez não seja nem Instagram, WhatsApp, eu preciso rever um pouco isso. Mas pelo menos na pandemia, YouTube foi a plataforma com a qual eu mais estive imerso, mais estive ali atuando, procurando conteúdos, aprendendo, me desenvolvendo, passava horas e horas e horas maratonando conteúdos para me desenvolver, porque era algo que eu estava gostando de aprender, de me desenvolver. Eu comecei a acordar cedo, consegui desenvolver o hábito da leitura, só em 2020 eu consegui ler 10 livros, isso de abril, maio para frente. E bom, foi aí que, continuando essa minha procura por conhecimento, um dia, um amigo meu, conhecido meu, não digo, não posso nem dizer conhecido, essa pessoa realmente é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. Essa pessoa me mandou um vídeo, uma live, num tal de Primo Rico, Thiago Nigro. E eu já talvez tinha ouvido falar esse nome alguma vez, mas não sabia ao certo o que era, e eu achava que todo mundo era coach. Então eu falei, o Thiago Nigro deve ser só mais um coach aí, beleza e tal. Pô, bacana, já que eu tô começando a aprender agora e tal. Então, beleza. Mas sorte minha que ele não era um coach. Que aí, buscando mais os conteúdos dele, eu fui aprender o que era a missão dele, o que ele fazia de verdade, quem ele era. E foi a partir daí que eu tive o start para começar a mudar a minha vida através da educação financeira. Buscando mais e mais conhecimento, comecei a me interessar mais por esses assuntos de investimento, de ganhar mais dinheiro, de economizar dinheiro e tudo mais. Tudo sobre o mundo do dinheiro, coisas que eu também nunca tinha aprendido. E um dos vídeos que eu assisti do Thiago Nigro, um dos que eu mais me interessei, foi falando sobre bolsa de valores. E de repente houve um desejo dentro de mim muito grande em começar a investir o meu dinheiro. Ok? Naquela época eu não tinha nenhuma grana, eu não ganhava dinheiro mesmo, nada, mas tinha um dinheirinho guardado ali. De vez em quando minha mãe dava um dinheirinho e tudo mais ali. Mas eu falei, será que o menor de idade pode começar a investir? Porque até então eu tinha de 15 para 16 anos, tá? E aí eu fui pesquisar e achei um blog da corretora Rico, que tinha um artigo, se eu não me engano, dizendo que tinha milhares de menores de idade que investiam na bolsa de valores. E aquilo despertou meu interesse. Então eu fui correndo contar para minha mãe e ela topou sem problema algum. Só que nisso, precisei primeiro a minha conta no banco, que demorou uns 2, quase 3 meses para abrir. A conta na corretora Rico, que é por onde eu invisto, que demorou mais de um mês também para abrir. Até que só no dia 20 de janeiro de 2021 eu fiz o meu primeiro investimento. E aí tudo mudou. E bom, falando sobre o YouTube e eu ter feito meu primeiro investimento, eu meio que sempre tive uma história, uma paixão com o YouTube. Desde quando eu era menorzinho, criança, eu sempre apaixonado por videogame, por FIFA, eu gravava vídeos meus jogando aquele modo carreira, quando você pega o time, você vai jogando as partidas, subindo de divisões, ganhando títulos, contratando novos jogadores, sabe, melhorando, fazendo o time crescer. E eu acabava gravando esses vídeos de vez em quando, sempre via esses vídeos no YouTube e era algo que eu gostava muito. E eu tinha o desejo de algum dia ter um canal no YouTube de alguma maneira. Só que isso ficou guardado lá na caixinha. Só que me deu um grande start na pandemia, que foi aprender sobre marketing digital e empreendedorismo com o Thiago Fonseca, tá? Um dos maiores canais de empreendedorismo hoje aí nas redes sociais no Brasil, ok? E eu assisti um vídeo dele num dia em janeiro. E ele disse o seguinte: você pode criar conteúdo para rede social de duas formas. Ou você sendo um expert, um cara porque é o top, ou então você se colocando como um aprendiz. Você ser coerente. Você todo dia mostrar que você está aprendendo alguma coisa, o que você está colocando em prática, os resultados que você está tendo ali. E aquilo me trouxe o start. Eu falei, olha, eu não sou nenhum expert, mas eu posso ir aprendendo as coisas, passando aquele conteúdo, aquilo que eu estou aprendendo de tanto valor. E antes disso, é claro, colocando em prática, eu posso ir criando conteúdo em cima disso e até para estudar mais e para aprender mais também. E foi aí que eu criei o meu primeiro canal no YouTube, chamado Cristão de Negócios. O canal teve esse nome porque eu sou cristão, sou evangélico, servo de Deus, e eu vi aqui na Bíblia, tinham várias coisas, em várias passagens, vários textos que
tinha uma aplicação prática para nossa vida também, em sentido de empreendedorismo, sabe? Desenvolvimento pessoal e até mesmo investimentos, educação financeira. Eu falei, cara, e se eu fizer um mix dos dois, sabe? E se eu fizer um link dos dois relacionando uma coisa com a outra? Aí eu criei esse canal. Só que foi passando 5, 6 meses depois, eu desanimei. Pra mim a coisa não tava dando certo, não tava encaixando, não tava ficando legal. E foi aí que eu resolvi encerrar a questão de negócios, porque pra mim tava ficando cansativo, eu não tava tendo tempo para estudar, pra fazer quase nenhuma outra coisa direito, coisas que eu queria fazer, e eu meio que não aguentei a pressão, essa que é a verdade. Então, eu encerrei a questão de negócios e fiquei um mês de boa. E um mês, porque justamente um mês depois, mais ou menos, eu iniciei o processo de criação da minha marca pessoal, o Jonatas Jardim. Mas por que o Jonatas Jardim? Não poderia ser simplesmente Jonatas Jardim? Não, porque eu tenho um princípio de vida que é o seguinte: se for para ficar vivendo a vida dos outros, não vale a pena nem mesmo eu ter nascido. Eu tenho que viver a minha própria vida, eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. Então, aquilo que tá na minha mão fazer, se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Então eu coloquei lá o Jonatas Jardim, porque quando eu vejo aquilo, eu lembro que eu sou único, que só vai ter um de mim e que eu devo aproveitar a vida da melhor maneira e fazer aquilo que me deixa feliz, aquilo que me deixa realizado de verdade. Só que, depois de mais ou menos um mês e pouquinho, quase 2 meses criando conteúdo com a minha marca pessoal, o Jonatas Jardim, eu tive um anseio por mais, porque eu queria me conectar mais com o público jovem, com pessoas da minha faixa etária, pessoas um pouco mais velhas do que eu, mas que fossem jovens, tivessem mentalidade jovem. Eu queria mudar a vida delas com a educação de alguma maneira, porque há uma defasagem muito grande entre aquilo que a gente aprende na escola e aquilo que a gente realmente usa no nosso dia a dia, na nossa vida. Não que a escola esteja errada, mas tem vídeo aqui no canal, esse card aqui, falando sobre toda essa defasagem que tem no nosso modelo de ensino e que ele precisa ser mudado, ser transformado o mais rápido possível. E foi então que eu falei, cara, eu vou criar alguma coisa agora para mudar a vida do jovem. O primeiro nome vai ser Jovens, sabe? Tinha que ter a palavra jovem no nome, de alguma maneira. Eu ia encaixar aquele nome ali. Só que o outro nome, aí foi complicado. Eu pensei em poder jovem, jovem de poder, mudo jovem, jovens que mudam o mundo, uma porção de coisas eu tinha pensado. Só que eu fui procurar uma palavra que realmente fizesse sentido e tivesse um significado por trás, não fosse só um nome vazio, mas um significado. E depois de uns 3, 4 dias procurando, eu achei uma palavra, um verbo, que mudou tudo pra mim. Mudou a forma de eu ver a vida até, me deu uma nova percepção das coisas, que foi o verbo ascender. Porque ascender é sinônimo de evoluir, de crescer, de progredir, de progresso. E na nossa vida, nós temos que entender que a vida é um jogo de aprendizado e desenvolvimento constante. Ou a gente está progredindo, ou a gente está regredindo. Não há um meio termo entre os dois. Mesmo se a gente está parado, tem alguém passando na nossa frente e a gente está ficando para trás. Então, entre essas duas opções, a gente deve escolher ir para frente. E sempre vai ter alguma coisa pra gente aprender. A gente nunca vai saber tudo. Se chegar um dia e a gente falar, eu sei tudo, eu sou o cara, não preciso aprender mais nada, a gente chegou no ápice da nossa ignorância. Então, como diz Warren Buffett, quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. The more you learn, the more you earn. E eu comecei a colocar isso em prática e ver a vida dessa forma. A ver a vida da maneira que me levou a começar a produzir conteúdo lá em janeiro de 2021. Ser um eterno aprendiz. Na nossa vida nós temos que ser eternos aprendizes. Isso é você ser um jovem ascendente, que busca progresso, que não quer parar, que sempre continua avançando rumo ao seu objetivo, rumo à vida que você quer, porque a gente tem todo o direito de ser livre para fazer isso. Jovens com senso crítico, jovens livres das coisas que a sociedade tenta colocar na nossa mente, de que só tem um caminho a ser seguido, só o plano dos 59 anos, mas que, cara, você pode escolher viver a sua própria vida. Faça aquilo que te dá prazer de verdade, aquilo que faz parte da sua missão, do seu propósito. Seja um jovem ascendente. E assim, eu criei a Jovens Ascendentes, que hoje, nessa data, 26 de setembro de 2022, tá fazendo um ano. Em um ano, a gente já conquistou bastante coisa. Coloquei alguns dados aqui, eu vou me guiar pelos dados. 197 inscritos até o momento.
629 seguidores no Instagram, 354 seguidores no TikTok, sendo que o Instagram e o TikTok são minhas contas pessoais, milhares de visualizações, milhares de contas alcançadas. A gente conheceu o Breno Perrucho, a gente foi lá na Jovens Negócios 2 vezes, eu tive com ele lá 2 vezes, 2 datas diferentes. Fizemos networking pra caramba, a gente se aproximou de pessoas grandes dentro desse mercado, do mercado aqui que a Jovens Ascendentes atua. Eu visitei a maior e melhor faculdade de empreendedorismo do Brasil, que é a Link School of Business, lá em São Paulo, onde o evento que eu fui participar, que foi incrível, que eu fiz networking pra caramba. E o mais legal é que a gente rodou um MVP, um Minimal Viable Product, um produto mínimo viável, que é qual que é o mínimo que eu preciso fazer para que minhas operações, o meu negócio comece a rodar. É mais ou menos esse o conceito. Só que eu apliquei esse conceito para minha mentoria. E hoje, a Jovens Ascendentes conta com 5 alunos. Uma mentoria gratuita, que foi um MVP, para algo que a Jovens Ascendentes pretende lançar um pouco mais para frente. Contratamos uma editora que provavelmente está editando esse vídeo, que é a Marcele Carvalho. O Instagram dela está aqui embaixo na descrição. Tem feito um trabalho top, esse que já, se não me engano, o terceiro vídeo que ela edita aqui para Jovens Ascendentes. E bom, eu não quero parar. Eu quero continuar, porque a minha missão é você. Eu quero impactar, eu quero não só impactar, não só alcançar, mas transformar a vida de milhões e milhões e milhões de jovens pelo Brasil e também para outros países. A Jovens Ascendentes tem o desejo de ser difundido não só aqui nesse país, mas para vários lugares também no mundo, levar essa cultura da ascendência, de sermos jovens ascendentes, e não só jovens em idade, mas jovens em espírito. Não tem problema você ter 30, 40, 50, 60, 70 anos, se você pensa como um jovem no sentido de querer algo a mais, de buscar coisas novas, você se torna um jovem ascendente. Então, jovem, obrigado por esse 1 ano até aqui. Eu tenho certeza que muito mais coisa tá vindo por aí pela frente e eu quero ter você junto comigo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando a Jovens Ascendentes nesse próximo 1 ano, que eu tenho certeza que vai ser ainda maior, ainda melhor pra gente, deixa o like aqui, se inscreva no canal e seja parte da família Ascendente. Sem mais, eu sou o João Jardim, essa é a Jovens Ascendentes e obrigado.